Diga, eu preciso confiar em Deus. Então, amados, a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece. Independente das circunstâncias, dos terremotos, das aflições, dos problemas, nós permanecemos crendo que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Amém? Deus não é homem para que minta. Ele é fiel. E aquilo que Ele falou, independente do que se levante, vai acontecer. Amém? Mas nós precisamos estar firmes e convictos que aquele que prometeu, Ele é fiel. E vai se cumprir tudo aquilo que Ele falou, ao teu respeito e ao meu respeito. Ele é um bom Pai e Ele cuida de cada um de nós. Com amor eterno Ele nos amou. Ele é bom em todo tempo. E nós não vamos nos abalar, nós não vamos desistir, nós vamos avançar. Até porque Deus diz que aqueles que desistem, Deus não se alegra. E tudo que nós desejamos é alegrar o nosso papai, não é isso? Deus não se alegra com aquele que retrocede, mas com aquele que avança. Então vamos avançar e partir para cima. As circunstâncias não são para fazer a gente fugir, mas para a gente avançar e mostrar quem é o Deus que nós servimos. Não há montanha que fique, querido, porque Deus é Deus. Amém? Ele foi e será para sempre Deus, amém? Deus é bom e eu queria que você nessa noite se conectasse comigo aqui, amém? Nós vamos junto ouvir a palavra de Deus, nós vamos crescer nessa noite, amém? Deus é fiel e é o desejo dele que a gente cresça. É o desejo dele que a gente cada vez seja mais firme e forte. Porque se Deus te chamou, tem algo para você fazer. A Bíblia diz que Deus disse a Josué: seja forte e corajoso. E nessa noite ele diz para mim e para você: ei, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. A obra que Deus tem na minha vida e na tua, é preciso que a gente seja forte e corajoso. Amém? E se Deus mandou e a gente obedece, independente das circunstâncias, a gente vai conseguir. Amém? Nós não vamos ficar no meio do caminho, porque nós vamos vestir essa palavra em nós, deixar cair no nosso coração, e nós vamos dizer sempre: eu sou forte e corajoso. E Deus diz: não te mandei eu. Não importa o que você venha a fazer. Se Deus mandou, é possível. Você é capaz. Você é capaz porque Deus já te habilitou em tudo, irmão. Deus é Deus. Amém? Então eu queria que você junto comigo abrisse o Evangelho. O Evangelho segundo Marcos. Aleluia. A Bíblia diz também, querido, que no mundo teremos aflições. Mas diz também: tende bom ânimo. E eu acredito assim, sabe, amado? Tende bom ânimo. Tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Jesus falou isso para mim e para você. Então preste atenção. Ele venceu. Ei,
Ele não vai vencer, ele já venceu. E Ele habita em mim e em você, querido. Nós já vencemos também, é pela fé, amém? E se nós confiarmos em Deus, nós vamos ver as coisas acontecer de forma extraordinária. Porque quando a gente confia em Deus, a gente vê milagres, a gente prova os milagres. A gente anda no sobrenatural, porque a gente confia naquele que a gente conhece. Você conhece a Deus? Você sabe que Ele pode fazer muito mais além? Então, confia, querido, que você vai viver a mesma experiência que os outros antepassados passaram, que os discípulos passaram. Amém? É a vontade de Deus que a gente ande no sobrenatural. Você que é pai e mãe, quando vê o seu filho fazendo proeza, você fica triste? Você fica muito feliz. Meu Deus, olha só, já fala, já anda. Nessa idade. Deus muito mais. Imagina como Deus se alegra quando vê a gente confiando. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler em Marcos 4:35. Aleluia. Marcos 4:35. Aleluia. Diz aqui: Jesus acalma a tempestade. Ei, e tem alguma coisa que Ele não acalme? Se você confiar, meu amigo, Ele acalma é tudo. Eu não sei qual o seu problema, qual é a circunstância, qual é a tempestade, o que é que você está vivendo. Jesus acalma. Mas é preciso confiar. Porque aqueles que confiam, permanecem. Amém? Então vamos lá. Diz assim: ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Foi Jesus que falou, viu? E se Jesus disse vamos atravessar, nós vamos. Amém? Nós vamos atravessar. Nós atravessamos a pandemia, meu amado. Você está aqui, eu e você. Nós estamos aqui. Ei, nós estamos aqui. Vencemos uma grande epidemia. Estamos aqui para contar os feitos maravilhosos do Senhor. Deus é bom? Então tem coisas para você fazer ainda. Se você está aqui, é porque Deus quer usar você. E quer usar em coisa grande. Seja forte e corajoso. Diga a seu irmão do lado: seja forte e corajoso. Vamos continuar. Vamos atravessar para o outro lado do mar, com ele a bordo. Partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a se encher de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa. Mas nós somos, hein? Olha só. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa. Diga: Deus se importa comigo. Isso foi só um momento de medo, de aflição, que às vezes a gente fala bobagem, né? Jesus dormia. Olha só, a confiança. Nós precisamos aprender com Jesus a confiar. Eu sei que Jesus estava cansado. É cansativo, depois de um grande trabalho a gente cansa, né? E ele estava cansado. Mas ele dormiu. Eu não sei se você dorme diante de uma situação tão grande como Jesus estava. Disse que o barco balançava de forma tal que entrava água e o barco estava quase afundando. Mas diga, era só quase. Jesus estava no barco. E o barco que Jesus está não afunda.
Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente, diga de repente para lembrar do pastor. O vento parou e houve grande calmaria. Diga, houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: por que estão com medo? Ainda não tem fé? Irmão, nessa noite a gente precisa perguntar a nós mesmos: nós ainda não temos fé? Diante de tudo que nós já vimos, passamos, sentimos, nós ainda não temos fé? Diga a você mesmo: será que eu ainda não tenho fé? Isso é uma pergunta, querido. Nós já vivemos milagres, eu já vivi milagres. Eu sei que você também já viveu milagres. Mas muitas vezes nosso coração fica duvidoso. A Bíblia diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. E muitas vezes a gente fica pensando: será? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Querido, nós sabemos que Jesus, ele pregava, ele curava e ensinava. E nesse texto aqui nós vemos Jesus ensinando que ele estando no barco, ele estando conosco, pode até haver circunstâncias e problema, mas nós vamos sair disso. Nós vamos passar por isso, porque a sua palavra também nos garante que nós somos mais que vencedores. Nós precisamos confiar em Deus de todo o nosso coração e não se estribar no nosso próprio entendimento, porque muitas vezes a gente pode dizer assim: não, mas eu sou tão pequeno, não, mas isso é tão grande para mim. Grande é aquele que está dentro de você, querida. E se ele está dentro de você e tem algo para você, você é capaz. Você pode. Diga a seu irmão, diga: você pode. As promessas de Deus, em todas, tem o sim e o amém de Deus. São muito mais de 5.000 promessas. Nós precisamos conhecê-las e confiar em Deus, porque Ele é fiel. Amém? Deus é fiel na sua vida? Ele é fiel, querido. Eu passei alguns dias assim com medo. E o medo muitas vezes quer roubar a nossa fé. E o medo muitas vezes deixa você insegura. Não é errado ter medo, é errado ficar com medo. Você não pode ficar com medo. Aí eu liguei para Rômulo, e Rômulo disse: se Deus me mandou aqui, Ele vai se responsabilizar. Fica tranquila. Isso acalmou meu coração, querido. Nós não podemos andar vivendo as circunstâncias e colocando dentro de nós o medo. Medo é falta de confiança em Deus. Mas nós que confiamos em Deus, não podemos andar em medo. Ainda que, lê Abacuque diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda assim eu confiarei no meu Senhor. Essa deve ser a nossa posição de fé. Eu confio em Deus, independente da circunstância, independente do problema, independente da dificuldade. Eu vou partir para cima, porque com Deus eu sou mais do que vencedor. E também porque eu tenho um comando de Deus para ser forte e corajosa. Para fazer o que Deus quer que façamos, precisamos ser forte e corajoso. Não vacilar, avançar e crer. Amém? Amém. Aleluia. Temos um exemplo de grande confiança em Deus
lá no texto de Mateus. Vamos ler? Está saindo aqui? Vamos ler. Mateus 14, 24. Se Jesus estiver no barco, nós não vamos afundar, querido. Confia. Confia, independente do que você está vivendo. Qual é o problema que você está vivendo? Jesus está no barco, tudo vai bem. Tudo vai bem, amém? Mateus 14, 24 diz assim: enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Olha só. Pode passar. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Olha aí. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma. Gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenha medo. Coragem, sou eu. Aleluia. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Para aqui um pouquinho, amado. Mais uma vez Jesus está ensinando aqui, e eu vejo assim a ousadia e a confiança de Pedro. Para mim isso mostra confiança. Para você não? Ele confiou tanto no mestre que ele falou, ele disse: rapaz, eu já vi ele fazendo milagre. Pois eu vou provar se é ele. Se é o Senhor. Ordene que eu vá caminhando sobre as águas. Onde está? Mais para frente. Venha, Jesus disse. Diga assim: venha. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Então Pedro, volta aí um pouco. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Quem caminhou sobre as águas aqui? Meu irmão, isso é muita confiança em Deus. Eu sei que você está aí no seu coração, mas afundou. Irmão, aí ele andou. Nós não andamos nem um passo. Isso é uma grande confiança e uma grande fé. Ei, Pedro é conhecido como o homem que andou sobre as águas. Está escrito na palavra de Deus até hoje. Eu e você contemplamos isso. Isso é uma grande fé, amado. Jesus disse: venha, e ele foi. O que Jesus está dizendo para você? Jesus não está mandando você correr da situação, não. Está mandando você ser forte e corajoso. Para enfrentar a situação, é preciso ser forte e corajoso. Então Jesus está dizendo: enfrente. Seja forte e corajoso. Não fuja. Enfrente. Amém? Vamos continuar. Mateus 14, 30. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Olha, quando ele começou a olhar o vento e as ondas, ou seja, quando ele tirou os olhos de Jesus. E assim é cada um de nós. Deixa lá, irmão, por favor. Quando a gente tira os olhos de Jesus, a tendência natural é afundar, é descabelar-se, é coçar a cabeça, é se desesperar, é dizer: não tem jeito, eu não tenho, eu não posso, e agora? Ei, aí Jesus disse aqui, ó, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. E aí? 14:31. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Amados, não importa se você afundou, Jesus vai estender a mão. Ele é cheio de bondade e misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E as suas misericórdias duram para sempre.
Então, querido, olha, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, porque você duvidou. Porque você duvidou, você afundou. Mas mesmo assim, duvidando e afundando, a misericórdia de Deus nos cobre, nos assiste, nos levanta, pega pela mão e levanta. Por isso que as escrituras diz: Deus não se alegra com aquele que retrocede, mas com aquele que avança. Avança, amado, mesmo quebrado, mesmo doído, mesmo machucado, vai avançando. Assim como aquela mulher encurvada, ela foi se levantando e recebeu a sua cura. Não podemos parar no meio do caminho. Vamos avançar, querido. Deus conta conosco. Porque duvidou. A Bíblia também está dizendo aqui que nós devemos aprender com essa mensagem. Jesus está ensinando aqui, está pregando para nós, está ensinando e dizendo: olha, aquele que disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será. Aquele, quem é aquele aqui? Diga eu. Pois aquele que disser ao monte, aquele que disser a circunstância, aquele que disser o problema, aquele que disser a doença, aquele que disser ao monte, aquele que disser ao vento, vai acontecer como você disse. Agora tem um detalhe: não podemos duvidar. Sem duvidar no coração, mas crer de todo o coração. Crer de todo o coração. Amém? Amém. Crer de todo o coração. Nós temos outro exemplo grandioso, mas antes nós vamos ler lá em Tiago 1, do 6 ao 8. Tiago. Vamos lá no irmão Tiago. Mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele... Não, volta mais aí o 5, por favor, irmão. 1:5. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreende, não os repreenderá por pedirem. Mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, sem duvidar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Olha Deus nos ensinando aí. Quando nós pedirmos, nós não podemos duvidar. Por isso que é importante confiarmos em Deus. E a gente, para confiar em Deus, nós precisamos ter relacionamento com Ele. Nós precisamos ter uma vida com Deus. Porque não se confia em quem não se conhece. Você pode até saber dos milagres de Jesus, mas você não tem intimidade com Ele. É importante a gente ter intimidade com Ele para que a gente possa confiar. Amém? Então nós vamos ver lá em... Outro exemplo de grande confiança está no livro de 1 Samuel. Aleluia. Agora eu vou aqui porque às vezes a versão não é a mesma, né? Vou aqui, 1 Samuel 17. Nós vamos ver a história de Davi. Davi foi um homem que também é conhecido, um homem como segundo o coração de Deus. Davi confiava em Deus. Ah, irmã, mas ele errou tanto, irmã. Davi confiava em Deus. Fica com essa parte. Fica com o melhor. Amém? Davi confiava em Deus. E Deus deu a ele
esse nome, o homem segundo o meu coração, que fará tudo que me apraz. Esse foi Davi, um homem que agradou a Deus. Amém? Vamos procurar aqui. Aleluia, você confia em Deus, eu confio em Deus. Deus é bom e Ele é um bom Pai. Olha só que história linda. Você pode me acompanhar? Você não tem Bíblia de papel, mas tem um celular, né? Vamos me acompanhar aqui? Nós vamos escutar essa história, nós vamos ler essa história e você vai ver o que acontece na vida do homem que confia em Deus. Qual é o comportamento de alguém que confia em Deus? Independente da situação, independente do gigante. Amém? Os filisteus reuniram seu exército, 17:1, para a batalha e acamparam em Éfa, Damim, entre Sicó e Judá. Socó em Judá e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente em colunas opostas, com o vale entre eles. Nós vamos pular para o 12. Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá. Na época do rei Saul, Jessé era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. A gente só escuta falar desses 4 filhos que se destacaram. Davi era o mais novo. Seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Um dia, Jessé disse a Davi: leve depressa para seus irmãos que estão nesse acampamento este cesto com grãos tostados e estes 10 pães. Então, Davi pediu para que ele levasse esses mantimentos para os irmãos e para o chefe. Lá no 20 diz: Davi deixou as ovelhas com outro pastor. Davi era cuidadoso, deixou as ovelhas à toa, ele deixou com alguém. Olha os detalhes como são importantes, né? Com outro pastor, e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelo suprimento e correu até a frente de batalha para saudar seus irmãos. Enquanto falava com ele, Golias, o guerreiro filisteu de Gade, saiu das fileiras do exército filisteu e Davi ouviu gritar seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará todas as famílias de pagar imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Olha só, a intimidade de Davi e a consideração que ele tinha a Deus. Ele estava dizendo: rapaz, eu conheço o meu Deus. Eu não admito uma coisa dessa. Isso não pode acontecer. Esse homem, incrível isso, irmão, porque era um gigante. Em relação a Davi, talvez Davi se sentisse pequenininho. Não se sentiu, muito pelo contrário. Ele viu a força que tinha por dentro. Nós somos muito maior por dentro do que a gente imagina, querido. Porque é do poder de Deus que habita dentro de nós.
Muitas vezes a gente quer se achar pequeno, mas é porque você ainda não tem entendimento do Deus que você tem. Olha a situação aqui. Davi ficou revoltado. Nós não podemos ficar quietos, calados, com medo, diante do desaforo do cão. Nós precisamos levantar em ousadia e dizer: epa, eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu fui escolhida. Eu sou importante para Deus. Isso não pode acontecer. Jesus disse na sua palavra que levou sobre si as minhas enfermidades, as minhas dores, e eu não aceito isso no meu corpo. Isso é um desafio. Que história é essa? Jesus já resgatou a pobreza. Já pagou o preço da pobreza, da miséria, da enfermidade. Nós não podemos conviver com isso, queridos. Nós precisamos dar atenção à palavra de Deus e correr para cima. E desafiar o gigante. E enfrentar o gigante. E falar. Porque fé tem uma voz e fé fala. Fé fala. Fé tem uma voz. Nós precisamos confiar em Deus e abrir a boca e dizer. Diga ao monte, diga à circunstância, diga ao medo, feche a porta. Quando o medo chegar, feche a porta. Mas você pode abrir com fé, dizer: o Espírito que Deus me deu foi espírito de amor, poder e ousadia. Você tem esse Espírito dado por Deus. Quando abrir a porta, digo: o Espírito que Deus me deu foi de amor, poder, moderação, uma mente equilibrada. Eu não tenho uma mente desequilibrada. Eu sou equilibrada. Porque foi isso que Deus me deu. Amém? Vamos continuar. Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu, falando, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquela pouca ovelha? Conheço sua arrogância e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. Olha, queridos, quando a gente se levanta com ousadia para fazer algo para o Senhor, vai vir as pessoas para falar. Dizer assim: mas menino, quem é tu? E quem era tu? Quem foi tu? Muita gente. Quem é tu? Pois é, pois você vai ver quem sou eu. Você vai ver quem foi que me mandou. Você vai ver aquela que você conheceu é outra. Jesus já levou sobre si. Eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu sou forte e corajosa. E vou partir para cima. Amém? Mesmo com medo, querido, nós vamos partir para cima. O medo vai vir. Ei, se eu fosse olhar o medo, meu Deus, acho que nem aqui eu estaria. Mas Jesus não mandou? Ele se responsabiliza. Jesus mandou. Eis-me aqui. Amém? Amém? Ainda que eu vou confiar em Deus. Então começaram a falar os próprios irmãos: mas menino, que arrogância, quem é tu? Davi perguntou: o que eu fiz agora? Disse Davi: só fiz uma pergunta. Então foi até os outros soldados, fez a mesma pergunta, recebeu a mesma resposta. Alguém contou a Saul que Davi tinha dito e o rei mandou chamá-lo. Eita glória, o rei vai mandar te chamar. Diga assim: eu vou. Diga: eu sou forte e corajoso. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar com ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz. E ele é guerreiro desde a juventude. Olha só, queridos. Apagando o fogo. Meu Deus, mas quem tem Jesus, o fogo não se apaga não. Quem tem confiança nele, o fogo só aumenta. Isso aí é colocar a lenha
para que o fogo pegue mais alto. Ei, quem foi que falou isso? Meu Deus. Eu tenho misericórdia de você e você vai crescer comigo e você vai ver o que eu vou fazer. Quem viver verá os feitos do Senhor. Amém? Na nossa vida. Amém? Eita, glória a Deus. O rei mandou chamá-lo. Até o próprio rei começou a olhar pela aparência. Não veja a aparência, queridos. Às vezes a gente quer olhar para as pessoas e ver a aparência, mas é tão maguinho, mas é tão assim, mas é tão assado. Não olha para a aparência. A gente mede uma pessoa quando ela abre a boca. Se ela realmente tem Deus, a gente vai ver, meu Deus, Ele é forte. Mas a gente não está aqui para julgar ninguém, independente de. Porque da maneira que nós julgamos, nós seremos julgados. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Vai vir um julgamento se a gente julgar. Amém? Nós estamos aqui para amar. Foi para isso que Jesus veio. E nós somos Jesus aqui na terra. Nós vamos amar, nós somos a boca dele, nós somos os braços dele, nós somos o coração dele. E nós vamos amar e ter misericórdia até daqueles que criticam, olhando para a gente dizendo: quem é tu? Tu lembra? Lembro não, meu filho. Tem amnésia dessa parte do passado. Esquecendo-se das coisas que para trás ficam, eu avanço para frente, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, olhando para Jesus, confiando em Jesus, fazendo o que Jesus fazia. Esse é o nosso posicionamento. Amém? É isso que nós vamos fazer, olhar para Jesus. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas do meu pai. Olha só a experiência. E quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Ó, irmão, isso aqui eu percebo algo que eu não sei se você está percebendo. Quando nós somos fiel num pouco, o muito Deus acrescenta. Davi estava pastoreando o rebanho do pai. Talvez fosse um pequeno rebanho, porque o irmão dele diz poucas ovelhas. Mas ele fazia com muita excelência, com muito cuidado e com muito zelo. Porque ele diz aqui, olha: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com um cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão, fiz isso com o urso e farei o mesmo com esse filisteu. Incircunciso, desaliançado. Não tem não essa palavra não, né? Sem aliança com Deus. Pois é assim que eu vou fazer com ele. E disse ainda: pois ele desafiou o exército do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Meu Deus, eu imagino que Saul deve ter ficado assim, de boca aberta. Fé faz isso, confiança faz isso, querido. É prego batido e ponta virada. Deus mandou, vai. Não olha para a tua condição, não olha para que está dentro, aquele que está dentro de você. Ele é o Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra, que fez todas as coisas. Ele pode, através de você, se você for forte e corajoso. Deus confia em você, Deus quer você, Deus acredita em você. Sim, irmã, mas lá em casa eu sou tida como uma lerda. Irmã, importa o que Deus diz. O que Deus diz a seu respeito? Continua avançando. Daqui a pouco vão olhar você e esse nome vai ser tirado. E vão olhar para você e dizer: você é minha amada, querida. É uma mulher de valor. Porque você se viu como Deus se viu. Amém? Por fim,
saiu, consentiu, tá bem, então vá. E que o Senhor esteja com você. Vá. E que o Senhor esteja com você. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça, um capacete. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul e tirou a armadura. Olha só, às vezes a gente quer imitar as pessoas. Não, porque Rômulo Júnior prega assim, pastor Rômulo prega assado, eu tenho que pregar do mesmo jeito. Quem disse isso? Você tem que ser você, querido. Deus te fez assim, e você vai ser usado assim, porque Deus quer você assim. Deus vai te usar assim. E a força não é em você, nem na armadura, é em Deus. É na unção que Deus deposita num vaso. Amém? Então é desse jeito que Deus vai te usar. Então vamos lá. Não consigo, ele diz, né? Disse a Saul e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor, armado apenas com seu cajado e sua funda para enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Deus, venha cá, eu darei sua carne às aves e os animais selvagens, berrou Golias. Sabe de nada, inocente. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo. Mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos. Oh, glória! Aleluia! Haverá impossível para Deus. Deus, Ele é Deus, querido. E Deus se alegra. Eu creio que no céu Deus vibra quando vê você ousadamente confiando nele, confiando na sua palavra e partindo para cima. Assim como nós pais, nos alegramos em ver nossos filhos vencendo. Deus muito mais, porque Ele nos muniu de tudo, toda a armadura necessária Ele nos deu. Nós temos graça, nós temos unção, nós temos o Espírito de Deus que habita dentro de nós. Jesus não nos deixa só, Ele promete na sua palavra, e a sua palavra é digna e fiel. A palavra de Deus é digna de toda aceitação. Deus mandou, creia, querido, e avance. Deus é fiel, tem um tempo determinado para todas as coisas. Confia em Deus, não se estriba, não vai se Deus não mandar. Fica quietinho, espera o tempo, há um tempo determinado. Enquanto Deus não manda, tu vai orando em línguas, tu vai confiando em Deus, tu vai orando, porque é a forma da gente se fortalecer. Amém? Olha só. Mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você desafiou. Chegou a ficar arrepiada. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos e eu o matarei e cortarei sua boca. Então darei os cadáveres de seus homens, às aves, aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. Glória a Deus, aleluia. Eita, Deus grande. Querido, você tem feito isso? Você tem mostrado lá no seu trabalho o Deus que você serve? O Deus grande que você tem no seu trabalho, na sua casa. Não com espada, não com lança, nem com funda, mas com o poder e a autoridade que Deus lhe deu. Nós precisamos mostrar. Não podemos deixar o diabo nos desafiar. Né, Elisângela? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom.
Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos e eu o matarei. E todos que aqui estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor e Ele entregará você em nossas mãos. Aleluia. Quando o filisteu se aproximou para atacar Davi, foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra. Davi foi correndo enfrentá-lo, enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou com sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Diga, aleluia. Aleluia. O que Deus falou vai acontecer, querido. O que Deus fala acontece. Deus é fiel à sua palavra. Ele é poderoso para cumprir o que prometeu. Amém? O gigante caiu. E o seu gigante também pode cair. Amém? Assim, Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. E aconteceu, porque Deus é fiel. Foi exatamente o lugar da morte acertada, o lugar da queda do gigante. Quando nós confiamos em Deus, quando nós dizemos que Deus é fiel e confiamos, vai ser assim conosco, independente da situação. Deus nos fez, querido, mais que vencedores. Nós somos o povo eleito de Deus. Nós somos o povo eleito de Deus. Nós não precisamos ter medo, nós precisamos confiar em Deus. Se Deus falou, vai acontecer. Independente do gigante que se levante. Independente do gigante. Amém? E quem mata o gigante é a confiança em Deus. Se você confiar em Deus, o gigante vai cair por terra. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel, querido. E nós podemos agradecer a Deus, porque temos Ele conosco e em nós. E nós podemos fazer todas as coisas nele. Amém? Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. Deus é fiel. E o que Ele prometeu, vai acontecer. Amém. Aleluia. Deus é muito bom, queridos. Ele é fiel. Quem é esse incircunciso que está desafiando você? Chama ele, querido. Prega a palavra para ele e esse gigante vai cair. Prega a palavra. Se ele está te desafiando, é porque ele não sabe quem é Deus. O poder de Deus que está em você é para amar. Não sei qual o gigante da sua vida, mas eu quero dizer que Deus é poderoso para fazer na sua vida, através de você, com que esse gigante caia por terra. Amém? Você é filhinha de papai, você tem um pai, e ele te ama, e ele te ama, e ele te amou de tal maneira que deu o seu único filho. Ele já deu. Jesus já veio. O véu foi rasgado. Todo escrito de dívida que havia contra nós foi anulado. Acabou. Nós não devemos mais nada ao diabo. Nós vamos avançar e esquecer daquilo que passou e avançar. Tem coisa boa chegando, tem coisa nova chegando, tem desafios para a gente enfrentar. Amém? Então você pode se alegrar. Você pode se alegrar e confiar em Deus. Amém?